Queridos internautas, a paz de Cristo para todos. Neste vídeo, vamos mostrar que o livro de Malaquias, principalmente aquele texto isolado que os lobos pregam, de Malaquias 3:10, que diz que aquele texto é uma mensagem para a igreja. E nós vamos desmentir isso. Nós vamos mostrar biblicamente que Malaquias nunca foi uma mensagem para a igreja. Vamos provar? Vamos provar também que o devorador nunca foi o demônio. Vamos provar também que o crente, ele não está debaixo da maldição por não dizimar. Que tudo isto é mentira. É farsa dessas falsas igrejas chamadas neopentecostais e algumas pentecostais. Vamos desmascarar? Vamos ler o texto de Malaquias que esses caras que se dizem pastores pegam para coagir o povo a dizimar. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar uma bênção sobre vós, bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Malaquias 3, 8, 10. Neste texto de Malaquias 3, 8, 10, a primeira prova que esta mensagem não tem nada a ver com a igreja é neste texto aqui, nesse trecho aqui que eu selecionei e grifei, né? Onde vocês estão vendo eu passando com o mouse, que está com a cor verde, que diz assim: com maldições sou amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aqui está se referindo à nação de Israel, que estava debaixo da lei. Não está se referindo a gentios. A mensagem de Malaquias 3, 8, 10 nada tem a ver com a igreja. E vamos provar, né, mostrando todo o livro de Malaquias para vocês. Vamos lá? No começo do livro de Malaquias diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Está dizendo aqui, contra Israel, não contra a igreja de Cristo, né? Então dizer que a mensagem de Malaquias é uma mensagem para a igreja de Cristo é um erro gravíssimo. E diz aqui, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Está escrito Malaquias 1, versículo 1. Se Malaquias realmente fosse uma mensagem para a igreja, então a igreja vai ter que matar quem não guarda o sábado. Pois está escrito na Bíblia, está aqui, Êxodo 35, versículo 2, que diz assim: 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho morrerá. Pergunto para vocês: vocês saem por aí matando quem não guarda o sábado? Então como vocês têm a coragem de taxar de ladrão e de amaldiçoado quem não está dando dízimo para a igreja? Não existe mandamento para isso. E eles dizem que crente que não dá o dízimo está em maldição. Mentira. Veja o que Paulo diz aqui em Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O dízimo fazia parte da lei, eu vou provar, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui diz claramente que o dízimo fazia parte da lei. E que dentre os filhos de Levi recebe um sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo.
isto é, de seus irmãos. Quem são os irmãos de Levi? As 11 tribos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Vamos ver o que acontece com os dizimistas de Malaquias, que defendem com unhas e dentes o dízimo da lei? Diz aqui claramente o texto: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então esta é a sua situação, meu amado. Se você é um dizimista de Malaquias, você é um caído da graça. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia fala da abolição do dízimo. Todo o capítulo 7 de Hebreus se refere ao assunto de dízimo cerimonial. E no verso 19 do capítulo 7, encontramos aqui o fim do dízimo, que diz assim: porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Mas para nós exterminarmos que o livro de Malaquias não é uma mensagem para a igreja, vou mostrar agora um versículo para vocês. Olha aqui, irmãos, o fim do livro de Malaquias. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o véu da incredulidade, está por se levantar na lição do Velho Testamento. Malaquias está no Velho Testamento? Sim, a qual foi por Cristo abolido. Aqui diz claramente que Cristo aboliu o Velho Testamento. Mas os membros da igreja, dessas igrejas que exigem o dízimo, não leem a Bíblia e são facilmente manipulados por esses caras que se dizem pastores. Faça essas perguntas às suas respectivas igrejas que exigem dízimo. São perguntas que calam as falsas igrejas. A primeira: onde está escrito que os apóstolos de Cristo exigiam dízimo? E em dinheiro? Resposta: em nenhum lugar da Bíblia. Segunda pergunta: onde está escrito que os apóstolos de Cristo cobravam por palestra? Resposta: em nenhum lugar da Bíblia. Terceira e última pergunta: onde está escrito que os apóstolos faziam campanha para arrecadar dinheiro e ainda por cima para enriquecerem? Resposta: em nenhum lugar da Bíblia. Eu não poderia deixar de comentar que os lobos ainda pregam erradamente que o devorador do livro de Malaquias é o demônio, é o capeta. Tudo mentira. O gafanhoto era um animal, um gafanhoto, que era o devorador. Vamos ler aqui. Deles comereis este, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Então entendemos que o devorador do livro de Malaquias não tem nada a ver com o demônio ou com o capeta. O devorador é o gafanhoto, porque os dízimos eram considerados produtos da terra, nunca foi dinheiro. E gafanhoto não come dinheiro. Ok? E para deixar claro que o dízimo de Malaquias não é dinheiro, vamos ler essa parte aqui. Malaquias 3,10, que diz assim: depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, ou seja, derramar chuva, e não derramar sobre vós uma bênção tal, chuva sobre a terra para que o povo pudesse colher, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Aqui fala da colheita. Então aqui fala claramente que o dízimo não tem nada a ver com o dinheiro e que o gafanhoto não tem nada a ver com o capeta. Para maiores provas que o dízimo não é dinheiro, você leia Levítico 27:30, Deuteronômio 14:22 ao 29, que vocês vão ver que o dízimo era para os levitas, pobres e viúvas.
Dízimo nunca foi para enriquecer um cara que se diz pastor. Ok? Então, meus amados, Malaquias não pode ser uma mensagem para a igreja. Malaquias profetizou 400 anos antes da vinda de Cristo. Cristo só veio em 33 do ano domiciliano. Então a mensagem de Malaquias não tem nada a ver com a igreja. Quero deixar aqui novamente e repetir aquele versículo para vocês meditarem e se libertarem dessas mentiras que foram impostas por homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Meditem nesse versículo. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu, o véu da incredulidade, que tem que sair do seu coração para que você entenda que o dízimo ele não tem validade para a igreja. Nenhum dos apóstolos de Cristo exigiam dízimo em dinheiro. O mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Leiam. Meditem nesse versículo. Inscrevam-se no meu canal, dêem uma joinha no vídeo e publiquem. O nosso interesse é que a verdade do Evangelho seja pregada a toda criatura. Ok? Então a paz de Cristo para todos vocês.